Oi pessoal, meu nome é Karen Lima, sou reumatologista e hoje nós vamos dar seguimento a mais um episódio da nossa série Fibro SA, Sintomas e Ação. E nós vamos falar um pouco sobre dois temas que parecem ser independentes, mas que na fibromialgia vivem grudadinhos: o sono e o humor. Um influencia o outro, que influencia o outro, que influencia o outro e vira um círculo vicioso. Puxa a conversa, metaforicamente, e vem comigo. A maior parte dos pacientes com fibromialgia dorme, mas não descansa. Acorda sentindo que passou um caminhão e atropelou a pessoa ao longo do sono. É o famoso sono não restaurador. Mesmo que a pessoa durma 7, 8, 9 horas, não é o suficiente para o corpo descansar. Por que isso acontece? Pode acontecer por microdespertares durante a noite. O cérebro fica ali mais alerta, mais acordado do que deveria. Lembra um pouco aquilo que a gente conversou sobre sensibilização central. Acontece também durante o sono. Tem uma dificuldade de entrar nas fases profundas, né? O sono REM, a fase do sono profundo, que são as fases que recuperam energia, que são as fases que transformam a nossa memória de curto a longo prazo e são as fases que renovam o nosso corpo. Além disso, pode vir associado com outros distúrbios, como a apneia, bruxismo, que é aquele ranger dos dentes. A apneia é como se fossem os microdespertares por falta de respiração, muito comum em quem ronca muito, inclusive, chamada síndrome da apneia do sono. Uma situação diferente que a gente pode conversar em outro vídeo. E também pode vir acompanhada da famosa síndrome das pernas inquietas. Muito comum em quem tem fibromialgia, uma necessidade incessante de ficar mexendo as pernas, e isso pode acabar contribuindo para o sono também. A dor também pode impactar no sono e atrapalhar o pegar no sono, a latência do sono, o adormecer. E quando a gente tem dificuldade para adormecer, nós temos um sono não reparador e isso em si também pode piorar a dor. Famoso ali, ó, bolinha de neve, ciclo clássico de quem tem fibromialgia. É aquela sensação de acordar cansado e pensar: mas ué, quem que tá vivendo a minha vida de madrugada enquanto eu durmo? Acordei e trabalhei muito à noite. E com relação ao humor? Ansiedade, irritabilidade, tristeza. Quem tem fibromialgia, muito comumente, tem alterações do humor. Não porque a pessoa é ansiosa, não porque a pessoa é dramática, mas por mecanismos fisiológicos da própria doença. E isso pode fazer com que a pessoa tenha mais irritabilidade, mais ansiedade, mais tristeza persistente, oscilações emocionais e maior sensibilidade ao estresse. Por que isso pode acontecer? Nós temos alterações dos neurotransmissores, nós já conversamos um pouco sobre isso nos blocos anteriores, mas relembrando um pouquinho. Serotonina, noradrenalina, dopamina, todos podem estar com uma disponibilidade mais reduzida. Além de que viver com dor crônica constante muda o humor de qualquer pessoa, mesmo que ela seja mais zen da turma. O sono fragmentado também pode aumentar a irritabilidade, pode piorar a ansiedade e pode reduzir a tolerância ao estresse. Sem contar que a fadiga, que a gente já conversou um pouquinho também, está diretamente relacionada ao sono. O sono fragmentado aumenta a irritabilidade, piora a ansiedade, diminui a tolerância ao estresse, como a gente já conversou. Isso tudo contribui para um cansaço extremo que reduz a energia emocional, disposição, resiliência, às vezes pode até piorar o sono. Quem já não teve aquela sensação de que se sentiu cansado o dia inteiro e à noite tem dificuldade para dormir, não importa o quão cansado esteja, a gente consegue ver que a fadiga, apesar de ter o cansaço junto, não é uma fadiga que induz o sono, então ela pode atrapalhar também. Agora, nós falamos um pouquinho do humor e nós falamos um pouquinho do sono. E eu já falei que eles estão muito correlacionados. Vamos entender um pouquinho como que eles trabalham juntos? Quando o sono piora o humor. Dormir mal aumenta a irritabilidade. Dormir pouco e mal também pode aumentar a ansiedade. O sono, quando é fragmentado, quando ele não é de qualidade, impacta no nosso raciocínio. Fica mais lento, nosso tempo de reação é menor, nossa memória pode reduzir também, e isso pode gerar um certo grau de impaciência. E a falta do sono profundo pode levar a uma sensação de tristeza, a uma sensação de desânimo. É como se o cérebro estivesse te dizendo: amiga, hoje não vai dar para ser plena.
E o contrário, quando o humor piora o sono. A ansiedade, ela pode atrasar o início do sono. A gente fica repassando várias coisas na nossa cabeça, fica com a mente mais acelerada e isso dificulta o corpo de desligar, dificulta o cérebro de desligar. A gente chama isso de tempo de latência de sono prolongado. A gente deita para dormir, mas daí até a hora que pega no sono de verdade, pode demorar. A preocupação excessiva, ela também ativa o corpo, libera neurotransmissores de luta ou fuga. Então a gente fica muito preocupado com situações do dia a dia, por exemplo, e numa hora que não é pra gente estar preocupado com isso. É uma hora que é pra gente estar procurando dormir. E aí o nosso corpo vai ter mais dificuldade de dormir, porque ele vai entender que tá rolando alguma coisa que precisa muito da nossa atenção ali naquele momento. E isso dificulta de relaxar. Com relação ao humor, mais especificamente sensações de tristeza, de estresse, só isso por si pode fragmentar o sono também. E além de que tensão emocional pode aumentar a dor e a dor atrapalha a dormir. Isso é uma coisa que muitos dos meus pacientes falam no consultório quando eu pergunto a respeito do sono e da qualidade do sono. Eu não durmo bem porque eu tô com dor. E isso é só um exemplo de como que a gente tem que agir no ciclo de sintomas para a gente conseguir tratar a fibromialgia como um todo. Se a dor pode piorar o sono pode piorar a dor, a gente tem que começar a tratar os dois para a gente conseguir ver uma melhora disso. E eu usei os dois como exemplo, mas isso se aplica a tudo que a gente já conversou até aqui. Se aplica à fadiga, se aplica ao humor, se aplica à dor, se aplica a tudo. Então, um exemplo prático. Uma noite mal dormida pode levar a um humor mais frágil. A pessoa fica mais irritadiça, fica mais tensa. E isso também pode levar a mais dor. Um dia com muita dor, um dia com dor intensa, pode aumentar o estresse. Isso pode levar a um sono ruim. Talvez diminuir a produtividade também, o que aumenta a ansiedade e também atrapalha no sono. Isso tudo levando a um período emocional difícil, que pode ajudar uma piora do sono também, e que isso leva a uma piora de dor e de fadiga, igual a gente já conversou. Inclusive, essa é uma das formas que eu costumo exemplificar quando eu digo que alterações do humor, períodos mais conturbados na nossa vida, eles podem sim impactar nos sintomas da fibromialgia. Eles podem sim piorar a dor. E assim, o paciente vai sendo puxado para vários lados ao mesmo tempo. Um dia a fadiga pesa mais, outro dia o sono pesa mais, outro dia a dor pesa mais, mas no final das contas é tudo muito interligado. Entender essa dinâmica é muito importante para a gente saber onde a gente precisa agir. Já teve vezes que eu conversei com os meus pacientes no consultório e identifiquei o seguinte: a queixa principal era a dor. Mas quando a gente conversava um pouco mais na consulta, conseguia ver que, na verdade, apesar da queixa principal ser a dor, a parte do emocional estava mais descompensada. E a impressão que passava é que a dor poderia melhorar se a gente conseguisse melhorar o emocional. Isso direciona um pouco o tratamento. O emocional, o humor, o sono. Então, por isso que o tratamento não é igual para todo paciente com fibromialgia. Alguns podem precisar de um enfoque um pouco maior na dor, outros um enfoque um pouco maior no sono, outros no humor e por aí vai. Agora, vamos conversar sobre sinais de alerta para os distúrbios de sono na fibromialgia. A fibromialgia pode cursar com sintomas que atrapalham o sono, mas existem também os distúrbios primários do sono que, por participarem desse processo de retroalimentação que a gente conversou, podem piorar também os sintomas da fibromialgia. Alguns sinais de alerta que a gente tem que levar em consideração: acordar várias vezes por noite, sensação de sufocamento ou roncos importantes, quando a pessoa que dorme com você às vezes fala que você ronca demais, ou se observou que você para de respirar um pouquinho enquanto dorme, são sinais de alarme. As pernas inquietas, igual nós já conversamos, a sensação de que acorda mais cansado do que quando for dormir e fica sonolento durante o dia, e pensamentos acelerados ao deitar também são sinais de alerta para distúrbios do sono. E quando a dor piora à noite, também pode ser um sinal de que precisamos tratar mais essa parte do sono também. Esses sinais, eles não servem para diagnosticar você aqui no YouTube, mas para te mostrar que sim, pode ter nome, explicação e tratamento.
Então, vamos conversar um pouquinho sobre os caminhos iniciais para melhorar essa relação. Primeiro, o principal, rotina de sono estruturada, famosa higiene do sono. Vou citar alguns itens aqui da higiene do sono. Horários fixos para ir dormir e para ir acordar. Evitar telas antes de dormir, pelo menos 2 horas. Então, se você está assistindo isso aqui 2 horas antes de dormir, pode parar, depois a gente continua essa conversa. E um ritual de relaxamento. Apagar as luzes ou deixar as luzes mais reduzidas, luzes mais amarelas, mais aconchegantes, um banho mais relaxante logo antes de dormir. Evitar exposições a ambientes estressores também ajuda. Trabalho não é para ser feito na cama. Cama é lugar de namorar e de dormir. Se está levando o trabalho para a cama, o nosso cérebro pode entender que a cama é lugar de estresse, que é lugar de trabalhar, e isso acaba condicionando e dificultando um pouco mais, na verdade, a pegar no sono. Também é uma coisa que deve ser evitada. Evitar cafeína, pelo menos umas 6 horas antes que for dormir, que é o tempo que a cafeína circula no corpo. Ah, mas eu tomo café e isso não atrapalha o meu sono. Na verdade, pode estar atrapalhando a qualidade do seu sono, sim. Mesmo que a pessoa durma todas as horas que ela preconiza para dormir naquele período, se tem uma cafeína circulando ali mais no sono, isso pode atrapalhar atingir aqueles estágios de sono profundo que descansam, igual a gente conversou. Então, reduzir essa cafeína antes de dormir, ela é um passo importante. Outro passo, bebidas alcoólicas em excesso também não são interessantes antes de dormir. E exercício físico, aí a gente pega. Porque exercício físico é um pilar de tratamento para fibromialgia, é um pilar de tratamento para dor, é um pilar de tratamento para fadiga e também é um pilar de tratamento para o sono. Mas exercícios físicos vigorosos, idealmente, devem ser evitados 2 horas antes de dormir. Então, se a gente pode escolher o horário de fazer atividade física, vamos escolher fazer mais longe do horário de dormir para garantir melhor qualidade do sono. Na consulta, a gente também investiga algumas outras coisas, inclusive suspeitas dessa síndrome de apneia do sono, igual nós conversamos a respeito, e a síndrome das pernas inquietas. Tratando esses distúrbios, a gente tem a tendência de melhorar os sintomas da fibromialgia também, quando esses distúrbios acontecem juntos. Outras técnicas que podem ser usadas para relaxar o sistema nervoso, para acalmar, são as técnicas de relaxamento. Mindfulness, que é a concentração plena, né? Existem vários vídeos aí no YouTube guiados, existem aplicativos que ajudam com relação a isso, que coloca aí desde o celular longe para não ficar exposto à tela. Alongamentos leves, relaxamento muscular, o banho, como a gente já conversou a respeito, reduzir as luzes, tudo isso ajuda. Tem uma dica, se você está ficando muito ansioso, muito estressado, que é anotar o que está te incomodando e guardar em outro lugar. Isso ajuda seu cérebro a entender que você está valorizando o problema, mas que agora, antes de dormir, não é o momento de ficar matutando e mastigando esse problema. A gente envia um sinal para o nosso cérebro que a gente vai lidar com isso depois. E isso ajuda também a resolver essa ideia de ficar pensando muito antes de dormir. E claro, manejo emocional é muito importante. Então, psicoterapia, técnicas de regulação emocional e educação sobre o transtorno, que é isso tudo que a gente está fazendo aqui. E claro, controlar a dor com métodos que a gente pode conversar numa consulta, numa avaliação com o seu reumatologista, porque dormir com dor é difícil. Hoje, nós vimos como que sono e humor formam uma dupla muito forte na fibromialgia. Quando a gente melhora um, a tendência é melhorar o outro, igual a bola de neve que a gente tem conversando. De quebra, ajuda também em dor e fadiga. No próximo episódio, nós vamos seguir conversando e falar de sintomas que são menos comentados, mas muito presentes, como alterações gastrointestinais, as cognitivas. E se esse episódio te ajudou, deixa seu like, compartilha com quem precisa e comenta aqui o que você mais se identificou. Um beijo e até a próxima!